Olha eu aqui de novo. Vamos nós. Tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja tranquilos. Vamos nós, né? Bom, minha gente, nesse vídeo eu vou trabalhar todos os desdobramentos por trás da chegada da família real portuguesa no Brasil do século XIX. Sim, a Casa de Bragança, representada pelo grande Dom João VI, acaba sendo levada a transferir a capital do Império Português para terras brasileiras. Que, minha gente, esse processo a história chama da vinda, da chegada da família real ao Brasil. Mas para a gente entender o contexto por trás da vinda da família real, vamos ter que voltar um pouco no período em que Napoleão governou a França. Napoleão, aquele velho salvador da pátria, que de certa forma ele vai acabar pondo um fim àquele processo revolucionário francês, que Napoleão por muito tempo vai governar a França. Ele governa como primeiramente um cônsul. Lá por volta de 1804 ele vai ser coroado imperador francês, e nesse contexto Napoleão vai promover guerras, guerras e guerras, conquistando territórios na Europa. E onde é que entra Portugal nessa história? Portugal, na época das famosas guerras napoleônicas, quem vai governar é um cara, o príncipe regente chamado Dom João VI. Dom João, ele vai governar Portugal desde o ano 1792. A sua mãe, a chamada Dona Maria I, vai ser considerada louca devido a uma doença mental que ela vai acabar herdando, o parentesco sanguíneo, etc, etc, etc. Aí tem uma junta médica que vai dizer que esta governante ela está incapacitada, literalmente falando, de governar o território português. E nessa história cabe a Dom João, o futuro Dom João VI, governar Portugal, que digamos que foi obra do destino esse camarada governar, porque na verdade quem era para governar Portugal era o seu irmão mais velho. Nas monarquias hereditárias, vocês não esqueçam, o poder passa de pai para filho. Geralmente o primogênito é que vai acabar assumindo o trono em caso de morte, de renúncia, enfim. E no caso Dom João vai acabar sendo, digamos, escolhido, sorteado, até porque o seu irmão, o irmão dele mais velho, vai ser vítima da varíola. A varíola vai vitimar o seu irmão, ceifando, isto é, matando o seu irmão no ano de 1788, onde, aos 27 anos de idade, morria o irmão de Dom João VI. Conta-se a boca miúda de que Dom João não gostou nadinha da tarefa. Que tarefa? Governar Portugal. Enquanto isso, Napoleão parecia um furacão que varria a Europa. Napoleão vai conquistar territórios e mais territórios, que ou ele governa esses territórios, ou vai denominar pessoas de sua família, de seu parentesco, para governar territórios na Europa. E nessa historinha, Portugal vai ficar num beco sem saída. Napoleão tenta invadir a Inglaterra, não consegue. O que é que Napoleão faz? Decreta e decreta, decreta e decreta o famosíssimo bloqueio continental. Qual era o objetivo do bloqueio continental? Destruir a economia inglesa. Os países que estavam dominados pela França estavam terminantemente proibidos de praticar todo e qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. O objetivo do bloqueio continental é destruir, do ponto de vista econômico, a Inglaterra. Que Napoleão teria dito a seguinte frase ao decretar o famoso bloqueio continental: vamos vencer os donos do mar, provando que somos os donos da terra. Aí onde é que entra Portugal nessa história? Portugal, minha gente, nessa historinha, ele vai ficar naquela coisa. Ou ele toma partido da Inglaterra, ou toma partido da França. É uma situação muito delicada. Por quê, minha gente? Se Napoleão, não, perdão, se Dom João tomasse partido da França, ele vai adquirir a inimizade da Inglaterra. Se não aceitar, sabe qual era o resultado? Os exércitos napoleônicos iriam invadir o território português. Porque
não esqueçam, e não esqueçam, os exércitos napoleônicos eram até então considerados, aliás, perdão, o maior exército da Europa na época. Um exército praticamente invencível. Decreta ou não decreta, decreta ou não decreta, nessa historinha Dom João fica indeciso e ele vai demorar muito para decidir. Tanto é que nessa historinha ele não sabe se fica do lado da Inglaterra ou se fica do lado da França. Negociação vai, negociação vem, etc, 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 até que as tropas francesas estão praticamente no quintal de Lisboa e nessa história Dom João toma partido. Vai ficar do lado da Inglaterra, aconselhado pelos governantes ingleses, aconselhado pelos marinheiros ingleses, pelos diplomatas britânicos. Dom João é convencido a deixar o território de Portugal e transferir a corte, transferir a corte de Lisboa para o maior território do Império Português, que era a colônia chamada Brasil. Mas aquela coisa, uma mão lava a outra. A Inglaterra diz, se você fizer isso, sua viagem será tranquila e segura, mas em troca eu exijo que você me faça um favor. Em troca, a Inglaterra vai exigir a abertura dos portos. Eu chego já nessa parte, só para vocês entenderem o que foi essa abertura dos portos às nações amigas. Na prática, representou o fim do pacto colonial. Quem vai lucrar nessa história? Os colonos e os ingleses. Calma que eu chego já lá. Nessa história, decide no decide, Dom João toma partido da Inglaterra, vai ser escoltado pela Marinha Britânica. Para quem gosta de datas, no dia 29 de novembro de 1807, mudava-se de mala e cuia, toda a família real deixava Lisboa, deixava o território português à própria sorte e se mudava rumo à sua maior colônia, que no caso será o Brasil. Brasil era a maior colônia do Império Português. Colônia essa que vocês não esqueçam, Brasil era uma colônia de exploração. A viagem sempre segue tranquila, sem maiores imprevistos, até que os navios portugueses, escoltados pela Marinha Britânica, desembarcam no dia 8 de janeiro de 1808 no porto de Salvador. 6 dias depois, se eu não me engano, promessa é dívida. O que é que Dom João faz? Ele vai assinar um decreto, que esse decreto é bem claro. Vai decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Que na prática, a assinatura da abertura dos portos no ano de 1808, mais uma vez, representava o fim do pacto colonial. Isso vai ser ótimo para os colonos, porque com a abertura dos portos, os colonos vão ter liberdade de comércio para comercializar com quem eles bem entenderem. Na prática, Portugal só vai ainda ter monopólio sobre a extração do pau-brasil e a comercialização do sal. O resto, Portugal vai acabar perdendo essa exclusividade. Promessa é dívida e esses acordos, sem sombra de dúvida, serão vantajosos para os colonos e para os ingleses, que finalmente vão ter acesso ao famoso mercado brasileiro. É assinada a abertura dos portos. Um mês depois, eles desembarcam no Rio de Janeiro, no caso no dia 7 de março de 1808, e nesse desembarque, oficialmente falando, o Rio de Janeiro tornava-se a capital do Império Português. Que é o que alguns historiadores vão falar, de que com a mudança da família real da metrópole para a colônia, vai acabar acontecendo um fenômeno chamado de interiorização da metrópole. Se a metrópole vai se deslocar para a periferia, se a metrópole vai acabar se deslocando para o interior, no caso, para o Brasil.
Eita, Napoleão danado. Sem querer querendo, ele vai dar um passo muito importante para a nossa futura independência, proclamada por um certo Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom João. Mas isso aí vai ser trabalhado com maiores detalhes numa próxima oportunidade. Bom, a família real desembarca no Rio de Janeiro, a família real é recebida com festa, cânticos, sinos, salvas de tiros de canhão, flores jogadas para a família real. Praticamente vai existir festa em todo o território brasileiro. Não se sabe exatamente quantas pessoas realmente desembarcaram na colônia, mas o que é certo é que eram muitíssimas pessoas que fugiram das guerras napoleônicas e vão encontrar refúgio no interior, no caso na metrópole, no caso no Brasil. Que nessa historinha, minha gente, a família real, quando se muda, juntamente com os fidalgos, os portugueses, a população brasileira que vivia no Rio de Janeiro vai ser obrigada a ceder suas casas para os portugueses, onde eles vão ter que alojar essas pessoas e vão ter que alugar os seus prédios para os novos moradores, que vai ter muito chiado, muita gente não vai gostar, etc. E, enfim, já que a população portuguesa veio, eles não vão morar no meio da rua. Esses fidalgos, esses nobres, essa gente letrada, esse povo sangue azul, nariz empinado, morar no meio da rua? Não. O governo brasileiro, o governo real português, vai se encarregar de dar o jeitinho, e o povo brasileiro que vai pagar as contas, infelizmente. O povo brasileiro que vai acabar pagando as contas, infelizmente. Que essas medidas vão ser criticadas, etc. E, minha gente, nessa historinha, a família real se muda, e o que fazer na cidade do Rio de Janeiro? Como tornar ela o máximo possível parecida com a cidade de Lisboa? Como tornar, por exemplo, a colônia com o mesmo aspecto da metrópole? A cidade do Rio de Janeiro vai passar por muitas transformações físicas, urbanas, que, no caso, a missão na época, depois de todo esse processo de chegada da família real, é urbanizar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, desde o ano de 1763. No período, por exemplo, da chamada mineração do Brasil, onde, a partir de 1763, todo o ouro extraído no Brasil, para diminuir o contrabando, só estava autorizado a ser transportado pelo porto do Rio de Janeiro. Com essa medida, o Rio de Janeiro acaba se transformando na capital da colônia. E é nessa região, é nesse território, que a família real vai acabar vivendo. Que vão ter que transformar o Rio de Janeiro de alguma forma o máximo parecido com a cidade de Lisboa. Bom, minha gente, nessa historinha, transformações vão ser feitas. Vão ser criados, por exemplo, uma série de órgãos, como o Banco do Brasil, por exemplo, é criado no ano de 1808, caso vocês não saibam. Sim, a instituição Banco do Brasil é criada por Dom João. Nesse período em que eles vieram para cá, o Banco do Brasil é de 1808, criado por Dom João. O famoso Jardim Botânico. Vai ser criado, por exemplo, escolas, por exemplo, cursos de nível superior, como a Faculdade de Direito, como, por exemplo, a Escola de Cirurgia, a Academia Médico-Cirúrgica, a Academia de Belas Artes, universidades. Até porque, minha gente, não esqueçam que não existiam escolas no Brasil. Geralmente, os filhos dos colonos e os colonos iam se formar onde? Na Europa. Principalmente na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra era o local preferido onde os filhos dos colonos iam se formar em algum curso de nível superior. Mas com a criação dessas escolas de nível superior aqui no Brasil, vai ser muito importante para que as elites se sintam o máximo possível parecidas com o que eles viviam, onde? Em sua terra natal, mais precisamente a cidade de Lisboa. Que, minha gente,
Com essas transformações, no dia 13 de maio de 1808, é criada, por exemplo, a famosa imprensa régia, onde o primeiro jornal a ser impresso na história desse país é a famosa Gazeta do Rio de Janeiro. É o primeiro jornal que vai circular na história desse país. Com a criação da imprensa régia, vai ser criado o famoso jornal que circulava, lógico, jornal desse que você folheia, lê, etc, 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 que vai ser a famosa Gazeta do Rio de Janeiro. É o primeiro jornal que vai circular na história desse país, que recebeu maravilhosamente bem, entre aspas, né, a famosa família real portuguesa. Sim, e lá na Europa, o que era que estava acontecendo? Lá na Europa, simplesmente, Napoleão estava sendo derrotado, vem o governo dos 100 dias, Napoleão é derrotado na famosa Batalha de Waterloo, Napoleão é definitivamente derrotado, preso, morre na prisão da Ilha de Santa Helena no ano de 1821 e, durante todo esse período, esse contexto, Dom João resolve contratar artistas para embelezar a capital do Império Português. Que vocês não esqueçam que agora a capital do Império Português chama-se a cidade do Rio de Janeiro. Esses melhoramentos vão ser visíveis. A ideia dos melhoramentos é de civilizar a colônia. Civilizar, viu? Olha, é boa isso aí, viu? Civilizar. Como se aqui só houvesse selvagem, né? Enfim, é aquela visão elitista que a galera vai ter. Bom, nessa historinha, minha gente, logo após a derrota de Napoleão, lá por volta de 1816, os franceses não são mais, por exemplo, como é que eu poderia dizer para vocês, considerados inimigos. Os franceses também vão vir para cá. É nessa historinha que Dom João contrata uma galera de artistas, intelectuais, que essa galera vai ficar conhecida como a chamada Missão Artística Francesa, ou simplesmente Missão Francesa. Que eles vão criar uma academia de ciências, belas artes e belas letras na capital do reino português. Objetivo: civilizar a capital. Mas qual é o objetivo dessa missão francesa, minha gente? É retratar o dia a dia, retratar o cotidiano da sociedade brasileira. Artistas, por exemplo, como Jean-Baptiste Debré. Debré vai retratar muito, minha gente. Suas obras até hoje são famosas, que estão em exposição lá no Museu Nacional, na Biblioteca Nacional, por exemplo, nessa Academia de Belas Artes. Jean-Baptiste Debré vai ser um dos artistas da chamada Missão Francesa, e um tal de Nicolas Anthony Taunay. Esses caras vão retratar o cotidiano, o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Mostrar o progresso e a civilização que foi trazida juntamente com a família real. Essas obras vão retratar o Rio de Janeiro no século XIX, enquanto esses caras aqui permanecerem, enquanto esses caras fizerem parte dessa belíssima missão francesa, que vai retratar as artes, o cotidiano da população brasileira, em forma de pinturas. Que essas obras são muito famosas e vocês encontram em qualquer livro de história didático, só para vocês terem uma ideia. Bom, Dom João também, minha gente, vai acabar aplicando uma série de medidas, que vai ser, por exemplo, os famosíssimos tratados de 1810. O Tratado de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação. Esses tratados Dom João irá assinar com os ingleses. Que, minha gente, o Tratado de Aliança e Comércio e o Tratado de Aliança e Amizade, aliás, perdão, e o famoso Tratado de Comércio e Navegação, no caso, esse Tratado de Comércio e Navegação, muita gente não vai gostar. Por quê? Devido à carga tributária que será cobrada dos produtos ingleses, portugueses e de demais povos. Pelo Tratado de Comércio e Navegação, os produtos ingleses que passassem pela alfândega brasileira pagariam somente 15% de imposto. Os produtos portugueses
pelo Tratado de Comércio e Navegação, pagariam simplesmente 16% de imposto. Os produtos de outras nações, pelo Tratado de Comércio e Navegação, pagariam 24% de impostos. Aí nessa historinha, quem foi beneficiado? Lógico, evidentemente, que vão ser os produtos ingleses. Que nessa historinha, minha gente, vai ser uma verdadeira invasão. Toneladas e toneladas de produtos ingleses desembarcam no Brasil. Inclusive carteiras. Essas carteiras de guardar dinheiro. Mas na época do Brasil não existia papel moeda. O que circulavam eram moedas como a gente conhece. A nota de dinheiro não circulava aqui no Brasil. O que circulava mesmo era a moedinha. Existe o dinheiro, a moeda, e existe o papel moeda, que é esse dinheiro que a gente circula, que, enfim, vocês devem ter no bolso de vocês. Bom, vai ser uma invasão, uma tonelada e tonelada de produtos, que esses hábitos os ingleses vão trazer para cá. E para quem não sabe, o hábito de comer com garfo e faca, a Inglaterra vai trazer aqui para a população brasileira. Eu particularmente não gosto de comer com garfo e faca. Enfim, tem que adore, né? Bom, isso são os costumes ingleses que vão acabar sendo trazidos para o território brasileiro, graças a essa influência que a Inglaterra vai exercer sobre o governo do príncipe regente Dom João. Bom, minha gente, nessa historinha, ainda falando sobre essas mudanças, no ano de 1815, vocês não esqueçam que a capital do Império Português era qual cidade? A cidade do Rio de Janeiro. Que no ano de 1815 o Brasil vai deixar de ser colônia e vai ser elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Para quem não sabe, Algarves é uma região localizada ao sul de Portugal. Na prática, minha gente, o Brasil sendo elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves, a colônia Brasil teria autonomia em relação à metrópole. O Brasil sai da condição de colônia para ter uma condição de autonomia. Isso será muito importante. Tudo indicava de que a família real iria permanecer muito tempo aqui em nosso país. Tudo indicava mesmo. Tudo indicava que a família real iria passar um bom tempo aqui no território brasileiro. Saudade de Portugal, não. Portugal veio juntamente com a família real. Assim se pensava na época, né? Bom, e sobre os costumes ingleses? Os costumes ingleses, minha gente, só para vocês terem ideia, vai ser simplesmente o quê? Utilizar vidro e ferro na construção de casas, vestir-se com roupas escuras, usar chapéu coco, usar relógio, comer com garfo e faca, que eu acabei de falar para vocês. Que na época, aqui no Brasil, ou se comia com a mão ou com colheres. Usar barba, bigode e costeletas. Costeletas enormes. Esses são alguns dos costumes que a Inglaterra vai trazer para cá. Tudo indicava de que a família real não ia deixar aqui por muito tempo. Não ia deixar, aliás, o território brasileiro por muito tempo. Mas vai ter uns acontecimentos lá em Portugal que vai ser forçado a família real a voltar de Lisboa na base da força. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro. É isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um joinha. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!